Então, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula online, né? Nossas aulas de enfermagem, nossas aulas que são assim, a gente está buscando temas assim maravilhosos, né, para passar para vocês. E são temas que vocês precisam saber, né, no dia a dia. Ai, enfim, né? Enfermagem é maravilhoso, né? Enfermagem como é que a gente pode dizer? É a cereja do bolo, né? Na vida de todo mundo. Mas enfim, eu espero que a semana de vocês esteja sendo uma semana maravilhosa. A minha está sendo. Tô com saudade de vocês, tá? Espero vê-los logo, né? Final de semana, na sala. E hoje o nosso tema é um tema muito especial. Adoro falar sobre esse tema. Trabalho muito esse tema com os meus pacientes, tá? Hoje nós vamos falar sobre diabetes. Uhul! Então, gente, vamos lá. Por que urgências glicêmicas, né? Por que a gente vai falar de diabetes ou glicemia, né? Tanto faz, ou glicose, né? É a mesma coisa. Enfim, porque infelizmente todos os dias muitas e muitas pessoas descobrem, né, que são diabéticas ou que estão como é que a gente se fala? Elas estão pré-diabéticas, né, um termo que a gente utiliza muito. E assim, infelizmente, né, como eu sempre falo para os meus pacientes, a diabetes, a hipertensão são problemáticas, né, na vida dos nossos pacientes, que infelizmente a gente lida ali com algo que é muito, muito precioso para todo mundo, para todos nós. Porque afinal de contas todo mundo gosta de comer, né? Todo mundo gosta de deixar ali, né, aquele negócio bem satisfeito, né, e tal. E infelizmente a gente acaba pegando aí nesse gargalo com os pacientes, né? A gente sabe que isso daí é uma ferida, né? É um calo no sapato para muitas pessoas, muitas, porque muitos chegam conosco e falam assim: eu não posso deixar meu pão de manhã cedo. Ah, enfermeiro, eu não tenho como abandonar a minha farinha. Não tem como. Ah, tem sim. Tem, minha filha. A gente não vai abandonar da noite pro dia, mas a gente vai substituir, né? Vamos fazer umas trocas inteligentes. A gente não vai fazer dieta, a gente vai fazer trocas inteligentes, o que fica muito mais leve, porque só o fato do paciente ouvir a palavra dieta pode esquecer. Ele não vai fazer, ele não vai querer se dispor ao tratamento, não vai. São coisas que eu deixo muito claro para os meus pacientes. Remédio não faz milagre, tá? Então, a gente vai ter uma conversa bem prazerosa, bem gostosa. A gente vai falar sobre alimentação, sim, sobre açúcar, com certeza, né? Mas a gente vai fazer assim algo bem especial, algo bem tranquilo, e vocês vão acabar entendendo algumas coisas também. Não sei se algum de vocês tem parentes em casa, né, que tenham diabetes. Chama esses parentes para vir assistir um pouquinho, né? Afinal de contas, a linguagem que eu uso com vocês é uma linguagem muito simples, né? E eu gosto, eu até prefiro, é a linguagem que eu gosto de utilizar também com os meus pacientes, né? Fica muito mais fácil, muito mais leve. E aí, chama aí os seus parentes, né? Para assistir junto com vocês essa aula, assim, bem gostosa, né? Bem tranquila, bem leve. Quem sabe eles não possam ter, né, uma outra visão, né, sobre diabetes.
quem sabe eles não acabam tendo a oportunidade de obter uma informação que o médico ou a enfermeira da unidade básica de saúde não, sem querer, não passou, né, ou não lembrou, alguma coisa do tipo. Então, traz eles aí, chama eles, tá? Coloca eles aí do ladinho de vocês aí e bora, vamos conversar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre diabetes, tá? É um tema muito prazeroso, muito legal, vocês vão ver. Então, vamos lá. As urgências glicêmicas, né? O que viria a ser? A diabetes, ela é considerada uma doença crônica, tá? A gente já falou, né, sobre situações crônicas na vida de paciente. E ela é metabólica, então ela mexe literalmente com o nosso metabolismo, certo? E, infelizmente, ela é uma coisa que acaba tendo que conviver conosco, assim, pro resto da vida, né? Infelizmente. Até o momento, né? Que a tecnologia tá avançando, a ciência vai avançando, as coisas vão avançando, as doenças também, né? Mas nós também estamos em constante evolução. Então, é muita gente pesquisando, é muita gente aí em campo, né? Procurando as melhorias, como é que a gente pode melhorar a vida do pessoal que tem diabetes, será que existe a possibilidade de ter uma cura, né? Enfim. Até o momento, o que temos é isso, tá? E assim, o que geralmente eu, como enfermeira, solicito dos meus pacientes, né, quando eles vão em consulta comigo, que é aquele paciente que eu já sei que ele é diabético. Aí o que a gente faz? Eu pergunto como é que ele está, né? E aí eu vou verificar lá no sistema, né? Aí eu verifico lá. Eu digo, olha, a última vez que o senhor fez a sua hemoglobina glicada já faz quase um ano. Vamos refazer a nossa hemoglobina, vamos ver como é que tá os seus níveis, né? Porque até então a diabetes é a nossa preocupação principal, né? É o nosso foco principal. Mas o que eu preciso fazer? Eu, como enfermeira, se ele, por conta de alimentação, ele adquiriu a diabetes, será que por conta de alimentação ele não pode ter colesterol elevado, triglicerídeo elevado, creatinina, né? Vamos ver como é que tá a ureia desse paciente, vamos ver como é que tá o hemograma, bora ver se ele tá bebendo muita água, né? Porque o povo não gosta de tomar água, não sei o que acontece, a gente não vai entrar nesse assunto, né? Porque eu já falei várias vezes, mas enfim, o povo não gosta de beber água e aqui, assim, não vamos entrar nesse assunto, não, porque me dá tristeza, né? Tudo bem. E aí, então, assim, eu como enfermeira, eu solicito. Eu vou solicitando logo aquela renca de exame, né? Também eu já peço logo assim, da cabeça aos pés. E nesse exame tá incluso hemoglobina glicada, glicemia em jejum e curva glicêmica. Eu preciso desses 3 fatores, tá? Eu preciso avaliar esses 3 fatores dentro do metabolismo do meu paciente, para saber em que pé tá a diabetes dele, se avançou, se estagnou, ou se até teve uma retraída, né? Tem condições de ter retraída? Sim, temos, tá? E aí, conforme for, né, se por acaso ele tiver tido uma pequena retraída, a gente poderia ver a possibilidade da gente mexer nas medicações deles, tá? E aí, ou até mesmo, né, melhorar um pouco mais aquelas substituições alimentares que a gente faz lá dentro da UBS. Enfim, são casos e casos, né, que a gente tem pra gente estudar desse paciente. Então, eu peço a hemoglobina glicosilada, eu peço a curva glicêmica e eu peço também a glicemia em jejum, né, que é muito importante. Beleza. Isso daí é a primeira coisa que eu avalio do meu paciente, tá? Em seguida, eu preciso... O que eu preciso passar para vocês? Geralmente, os alunos, assim, eles se atêm muito a parâmetros, né?
A gente verifica muito parâmetros. Porém, quando a gente faz a faculdade de enfermagem, a gente é educado, né, assim, pelos professores, a nós não nos atermos somente a parâmetros, tá? Mas, como todo, né, e processo de doença, de problemas de saúde e tal, tudinho, então o que que a gente tem em mente em relação a parâmetros? A glicemia em jejum, o paciente é no máximo estourando 100 decilitros, 100 decilitros, 100 decilitros. Quando eu vou verificar a hemoglobina glicosilada desse paciente, é de 5,8, 5,96, 6,5 para cima, entendeu? Isso daí para cima. Porém, dentro da hemoglobina glicosilada, o que que acontece? Tem ali aquele parâmetro, né, que a gente diz que o paciente está com um pé dentro e outro fora, né, da diabetes. Tem muitos casos por aí. E esses são os piores, porque para a gente explicar para um paciente que ele está pré-diabético, a gente vai ter que mexer na alimentação dele o mais rápido possível. E aí é quando o paciente fala assim, mas eu não estou sentindo nada, tá tudo bem comigo, eu não sinto nada, não tem nada de anormal, não tem nada de diferente, então eu não tô doente, eu tô bem. Então eu não vou fazer nada do que a enfermeira tá querendo que eu faça não, que não tem necessidade disso. Essa é a pior classe que tem pra gente tratar. Por conta disso, entendeu? Porque eles não se tocam que alterações estão acontecendo dentro do seu organismo. E aí, infelizmente, os sintomas eles estão apresentando, né, que é o que os exames mostram. Os sinais, pode ser que ele não esteja apresentando, pode ser. Pode ser que esteja e ele não está atento, tá bom? Então, a glicemia até 100, pra estar ali bacana, tá bom? Aí tem profissional que fala assim, mas se o paciente traz para mim uma glicemia em jejum 110, 112, eu aceito numa boa como o paciente ainda não sendo diabético. Mas não é o que a literatura afirma, né, gente? Não é o que a literatura afirma. O que a literatura afirma é que a gente tem que ter até 100 de glicemia em jejum. Passou disso, a gente já tem que, abrir os dois olhinhos, tá? Porque passando disso, o paciente já está se encaminhando ali para um processo de pré-diabético. Aí de 120 para cima em jejum, o paciente já pode ser considerado diabético, tá? Então, como vocês estão vendo aí nos slides, né? A gente fica muito de olho na hemoglobina glicosilada, né? Que isso daí é o nosso parâmetro primordial na glicemia em jejum. E dentro da classe diabética, a gente tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. No diabetes tipo 1, o que acontece? O pâncreas ele não consegue produzir a insulina essencial à nossa sobrevivência. Ou seja, isso acontece logo, às vezes não logo, mas depois de um tempo que a criança, né? A criança já está se desenvolvendo, ali pelos seus 6, 7 anos de idade, por aí, às vezes até antes, tá, gente? Então ela começa a desenvolver a diabetes tipo 1. Mas é por péssima alimentação? Não, tá, gente? É meramente questões genéticas, tá? Meramente questões genéticas. E não são tantas crianças assim que nascem com diabetes tipo 1, não, tá bom? Então o pâncreas delas, o que acontece? Ele não consegue produzir insulina ali o suficiente, entendeu? Para que aquela insulina consiga manter aquele corpo todo, né, durante o dia todo. Então ele não consegue, a produção é pouca. É como se
eu tivesse uma pequena empresa, né? Eu tenho uma pequena empresa dentro de uma grande empresa. Essa grande empresa, quando contrata essa pequena empresa, a grande empresa fala assim: olha, para a empresa toda funcionar, eu preciso de 500 funcionários para funcionar. Aí a pequena empresa fala assim: eu não tenho 500 funcionários, mas eu tenho 300. Dá para ser? Aí a grande empresa vai falar assim: né? E não tem como caçar com gato, né? Então vamos lá, vamos ficar com os 300 e a gente vai ver o que vai acontecendo. Então é basicamente isso. O corpo precisa de uma certa quantidade de insulina, mas o pâncreas só tem aquilo. Então, o que a gente faz? A gente compensa com insulina, entendeu? É isso que acontece. E a pessoa vai utilizando a insulina aí até, né, vai ter que ficar passando no cardiologista, no endócrino, tá? Vai ter que ficar fazendo todos esses exames, entendeu? É um cuidado ali que a gente vai ter por muito tempo na nossa vida, tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é uma coisa que a gente tem que, meu Deus do céu, se preocupar assim, como se a gente já tivesse com os 2 pés no caixão. Não, tá, gente? Por favor. Então, no diabetes tipo 2, que é o calo do sapato, né, do povo aí, que gosta de se alimentar bastante, né, e tal. Então, o que acontece? Acaba que se torna uma inabilidade do organismo para responder à ação da insulina produzida pelo pâncreas. Adultos e adolescentes, mais ou menos 90%. Então, o que acontece? No diabetes tipo 2, já é o contrário. Diabetes tipo 1, né, o pâncreas ele não produz insulina suficiente para o corpo. Isso é fato. Diabetes tipo 2, o que acontece? Eu tomo muita Coca-Cola, eu como muito bolo, muito quicão, muito pudim, que mais, meu pai eterno? Muita salada de fruta, muita sobremesa, muita coisa doce, todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Todos os dias é açúcar. O tempo todo em todas as minhas alimentações. O que acontece? Vamos para o exemplo da empresa. A empresa grande, ou seja, o nosso corpo, né? A empresa grande fala assim: olha, empresa pequena, que é o nosso pâncreas. Olha, pâncreas, eu preciso, um exemplo, tá, gente? Eu preciso de 50 ml, né? Eu preciso de 50 ml de insulina por dia. Pra gente manter, né, o corpo da Carla ali em pé todos os dias, com tudo funcionando bacana. Aí o pâncreas fala, né, que a empresa é pequenininha, beleza, eu te dou 50 ml de insulina todos os dias. Mas aí a Carla não tem o que fazer, né? Aí ela taca ali tomando Coca-Cola, tomando refrigerante. Não vamos culpar só a Coca-Cola, que a culpada não é a Coca-Cola, né? A culpada é a pessoa que vai lá e compra a Coca-Cola, né? O refrigerante, Fanta laranja, Fanta uva, em si. A gente fala Coca porque é o mais conhecido, né? Tudo bem. Aí, o que acontece? A Carla não tem o que fazer e ela dá-lhe Coca-Cola, né? E dá-lhe refrigerante todo dia. Café, almoço e janta. Ela toma café, come ali um pão com queijo, presunto, tucumã e come uma fatiazinha de bolo. Só para adoçar a vida, né? Só para adoçar a vida. Aí na metade da manhã ela dá belisca mais alguma coisa. Aí ela come uma jujuba aqui, masca um chiclete ali. No almoço ela olha o prato de pedreiro dela, né? Chega, a comida faz assim. E aí ela almoça, né, toda aquela quantidade. E aí no final, claro, sempre junto de um refrigerante, isso é óbvio,
Ou se for um suco, é um suco com bastante açúcar, né? Porque para ela tem que ter bastante açúcar para poder ficar bem docinho, porque quanto mais docinho é melhor. E aí depois do almoço ela come uma fatia de pudim. Ela come metade de uma barra de chocolate, né? Ela vai comer algum docinho só pra descer melhor a comida, né? Beleza. Aí à tarde ela vai lanchar. Aí ela vai lanchar um pedaço de pão, um pão doce, né? Um salgado, algo do tipo, com suco. Ou aquele cafezinho com leite, né? Assim, com bastante açúcar. Porque ela gosta de tudo bem docinho. E à noite, quando ela vai jantar, ela come uma pizza, ou ela come um sanduíche, ou ela come um miojo, né? Ela só vai comer coisas que não são saudáveis. De tudo que eu citei aí, hoje, né? Só aqui, neste momento, nada disso é saudável, tá? Assim, não é que seja proibido a gente comer. Eu não sou proibida de comer um pão, né? A gente não é proibido de tomar um refrigerante. Mas a gente fazer desse refrigerante uma rotina na nossa vida, é isso que acaba com o ser humano. Então, beleza, eu posso até tomar um refrigerante no almoço. Mas o meu almoço precisa ser um almoço com muita diversidade. Tem que ser um prato muito colorido. Porque se for um prato só de um pouquinho de frango e o restante arroz, feijão, macarrão e farinha, cadê a salada? Cadê os legumes? Cadê os vegetais? Como é que eu consigo fazer um prato colorido? Não tem prato colorido. Não tem. Então, olha como é que foi o dia a dia da Carla, né? Desde a hora que acorda, desde o café da manhã até a janta. Olha como é que foi a rotina de alimentação dela. Péssimo. Daí para pior, né? E o metabolismo dela não é lá essas coisas. Então o que acontece? No final do dia, quando a gente vai fazer o balanço, né? O pâncreas produziu 50 ml de insulina. Beleza. Mas a Carla colocou para dentro açúcar, glicose, né? Ela colocou para dentro só de glicose, ela colocou aí 100 ml de açúcar puro para dentro dela, né? Somando tudo, né? Café, almoço, janta, lanche e tal. Somando tudo, digamos que ela colocou para dentro 100 ml de açúcar. Aí, beleza. Então, o que eles fazem, né? O pâncreas com a glicose. Vamos lá. O pâncreas e a glicose. O que acontece? O pâncreas, ele libera uma célula de insulina, aí ela vai lá e pega um pouquinho de glicose, né? Aí outra célula de insulina pega mais um pouquinho de glicose. Então, é como se fosse aquela proporção de 1 para 1, né? Eu libero 1 ml de insulina, tu libera 1 aí de glicose. Mais 1 de insulina, mais 1 de glicose. E ele fica trabalhando o dia todo. O dia todo, né? Nessa brincadeira. Pá, pá, pá. Aí quando chega no final do dia, aí o pâncreas fala assim: ei, eu já acabei. Já foi os 50 ml de insulina. Aí o corpo fala assim: eita, mas ainda tem 50 ml sobrando aqui, porque ela ingeriu 100. Né? A gente fazendo aquela matemática, né? O povo da enfermagem ama matemática. Então, 100 menos 50 dá 50, né? Sobra 50. Então, aí o que acontece com esses 50 ml de açúcar que ficou sobrando? O pâncreas não vai querer, porque ele já trabalhou tudo que ele tinha para trabalhar o dia todo. Ele tá assim, até aqui, né, de trabalho, então ele não tem como, aí ele vai falar assim: eu rejeito. No que ele rejeita, essa açúcar vai para onde? Corrente sanguínea. Aí fica ali, na corrente sanguínea, de boa. Só que aí hoje foi assim, né? Amanhã foi do mesmo jeito. Aí depois de amanhã, do mesmo jeito. Aí se passou uma semana, se passou 10 meses, se passaram 5 anos, né? E aí quando a gente começa a chegar naquela fase assim,
dos 30 anos, né? Que a gente tá ali na adolescência, naquela fase juvenil, a gente tá só subindo a ladeira. Quando a gente começa nos 30, aí o negócio já começa a fazer isso aqui, né? Já começa a querer descer, né? Essa ladeira. Aí é quando começa a vir, a aparecer alguns pequenos problemas de saúde, né? Uma infecção urinária recorrente, né? Ou seja, vira e mexe tá com infecção urinária, né? Começando a ganhar peso um pouco mais rápido, tendo mais dificuldade para eliminar esse peso em excesso. Um cansaço, uma fadiga, uma vontade de nem sair de cima da cama, né? Isso são sinais que o corpo vai mostrando. Aí a gente acha assim, ai não, é porque, meu Deus do céu, eu trabalho na UBS, eu dou aula, eu tiro plantão no hospital, não sei o que, eu não tenho tempo nem pra ver minha família, entendeu? Não tenho tempo, então eu ando muito cansada, eu tô exausta. Às vezes não é, gente. É simplesmente algo que o teu corpo tá sinalizando, tá te mostrando e a gente não tá percebendo. Aí a minha outra colega fala assim, mulher, eu tenho 15 empregos. E na sexta-feira eu tô, ó, belíssima lá, sextando, entendeu? Sábado eu entro no plantão, eu já sou uma outra pessoa e tal, tô descansada, tô bacana aqui, não sei o que. Eu digo, ah, não. Eu tô com 4 empregos e já tô praticamente morta. Será que isso é normal? Isso é só um pequeno exemplo, tá, gente? Então são coisas que o nosso corpo vai sinalizando, tá? É uma guerra constante ali da quantidade de açúcar que o ser humano coloca para dentro do corpo com a quantidade de insulina que o nosso pâncreas produz todo santo dia. E o meu pâncreas ele não vai se preocupar em querer produzir mais insulina porque eu tô colocando mais açúcar, não. Ele produz aquilo, ponto e acabou-se. Se você está colocando a mais, é uma outra situação, entendeu? Aí o problema já não é dele, o problema é seu, beleza? Ai, vamos lá. Então esse foi diabetes tipo 2. Então assim, resumidamente, né, de uma forma bem espontânea, eu expliquei para vocês diabetes tipo 1, né, que a gente às vezes já nasce com essa pequena alteração no pâncreas, mas a gente vai corrigindo isso com a insulina, beleza. Diabetes tipo 2, a quantidade de açúcar que a gente põe para dentro é a mais do que o nosso pâncreas produz, né, beleza. E a diabetes gestacional, que é algo assim que a gente não sabe da onde que vem e para onde que vai, entendeu? Simplesmente ela apareceu, né? Então essa mulher, ela tem uma predisposição a desenvolver, né, a diabetes gestacional. O que acontece? A mulher durante a gravidez, essa mulher em específico que tem essa predisposição de ter diabetes gestacional, só que ela ainda não sabe, porque é a primeira gestação dela, né? Então, ela tem um pico de hiperglicemia durante a gravidez dela, tá? Geralmente, esse pico, tá? Não é uma diabetes instalada na pessoa. Esse pico de glicemia alta, esse pico de açúcar alto, se resolve no pós-parto. A criança nasce e tudo volta ao normal, tá? Tudo vai voltando ao normal, né? Geralmente ocorre em 7% das gestantes, tá? E os recém-nascidos acima de 4,5 kg, né? Eles podem vir a desenvolver essa doença futuramente. Pode vir, tá, gente? Não quer dizer que a criança, tá com 4,5 kg, 4,6 kg, meu Deus, ele vai desenvolver. Não, tá? Isso aí já é uma questão da gente ficar de olho e fazer daquele momento da amamentação a melhor coisa possível. Se alimentar de coisas realmente, né, que o leite humano, o leite que a gente produz, ele realmente precisa para ele ficar o mais saudável possível, né? Apesar de ser o melhor alimento do mundo, né?
é o melhor, é o número 1, é o top trend, né? Que a gente chama. Em segundo lugar vem o ovo. E aí, quando a gente consegue se alimentar bem, ter uma alimentação bem saudável, meu Deus, ele é assim, a coisa espetacular da natureza, entendeu? Que a gente não consegue nem decifrar direito, mas enfim. Diabetes gestacional é isso, tá? A grávida vai ter sempre, ela vai estar sempre com aquele pico de glicemia alta, né? Durante a gravidez. É uma coisa que aparece ali no final do primeiro trimestre para o início do segundo, né? Geralmente ali com 4 meses de grávida ela já vai descobrindo, ou às vezes até mesmo no primeiro trimestre, quando a gente passa aquela renca de exame, né? E aí a gente já vê uma glicose assim alterada e epa. Aí ela fala assim, não, mas eu fiz, antes de estar grávida, eu fiz assim uns 4, 5 meses antes dessa bateria de exame e deu tudo normal. Aí a gente já, a gente já acende, né, aquela luzinha para diabetes gestacional. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa assim que vem e vai, entendeu? Enfim. Os fatores de risco para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que acontece? Na diabetes tipo 1, é uma introdução precoce do leite da vaca. Às vezes, pessoas, né? Geralmente, as famílias que moram ali por perto, nas arredondezas de fazendas, sítio, né? Perto do interior e tal. Às vezes, muito cedo, a criança muito bebê ainda quer estar introduzindo o leite da vaca, isso não é legal, tá? Tudo bem, gente, o leite vem da vaca e tal, mas ele tem que passar por um processo, não é assim, tirou ali da vaca, e tem gente que fala assim, mas eu mamei na teta da vaca. Não vamos entrar nesse mérito, mas assim, não é o correto, tá, gente? Não é o correto, beleza? As imunizações na infância, ou seja, a introdução das vacinas na infância, no caso de difteria, coqueluche, tétano, a hemófilis, influenza e tal. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho, tá? São fatores de risco que podem levar essa criança a desenvolver uma diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2. Vamos conversar sobre a diabetes tipo 2. O que acontece? A hereditariedade, tá? Ou seja, por isso que ela é considerada uma doença crônica. Então, se o meu pai, minha mãe tem, ou a família inteira do meu pai tem, eu tenho que ficar de olho. Eu preciso ficar de olho nisso aí, entendeu? O sobrepeso. Quem está na situação de sobrepeso também tem que ficar alerta, muito. Idade avançada, quando a gente vai chegando ali nos 40 anos, né, que a ladeira já tá assim, começando a pegar um certo embalo, então a gente tem que ficar ligado em tudo isso, tá, gente? Porque tudo que a gente fez de bom e de ruim pro nosso corpo durante uma vida inteira vai aparecer lá nos 40 anos, entendeu? Aí quando a gente começa, meu Deus do céu, eu nunca tive problema na coluna, não sei por que agora eu tô tendo. E foi que tu fez lá atrás para começar a doer só agora? Enfim. Hipertensão arterial. Gente, uma puxa a outra, tá? A diabetes, ela é amiga da hipertensão. A hipertensão é amiga da diabetes. Então tem que ter muito cuidado com essas duas aí, porque elas gostam de andar juntas. Elas adoram, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. A questão do estresse, meu pai. Ai, Deus. Vamos lá, né? Estresse. Ai, será que eu posso ter diabetes no futuro? Vocês sabem, né, que eu sou daquele jeito, né? Vocês já me conhecem. Então, o povo aí que, né, anda pilhado, né? Tem que ter cuidado também, entendeu? A gente tem que ficar em alerta constante, porque o estresse mexe com o nosso metabolismo, que vai mexer com tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo e aí acaba causando um desequilíbrio, né? O estresse, o sedentarismo, né?
povo que não gosta de academia. Que absurdo, gente. Eu não sei quem é o ser humano nessa vida que não gosta de academia. Eu não sei, eu não consigo entender por que o povo não gosta de academia. Gente, é uma coisa tão maravilhosa, né? De você chegar lá e ficar, né? Fazendo, né? O elíptico. E tal. Isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô cansada. Aí vai lá e fica puxando, né? O ferro lá. E tal, né? Não sei o quê. E aí, e faz agachamento, né? E vai fazendo agachamento e tal. Gente, é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, assim, é uma coisa tão magnífica na nossa vida, né? Porque vai liberando aqueles hormônios, endorfina, serotonina, dopamina e nananã. Gente, a gente sai assim de alma lavada da academia, né? É maravilhoso. Enfim, e a obesidade, né? Para quem já ultrapassou a questão do sobrepeso, quem já está ali no nível de obesidade, então essas pessoas têm que ficar muito atentas, porque são fatores de risco para diabetes tipo 2. Os grupos de risco, vamos ver quem são as pessoas que estão selecionadas. Olha só, criatura, tu tá dentro do grupo de risco, tu pode ter diabetes, tá? Então presta atenção. Então o que acontece? Para o diabetes tipo 1, são crianças de 5 a 15 anos, a gente tem que ficar de olho nesse período aí. E às vezes também tem aquele pico, né? De 5 a 7 ou de 10 a 14 anos. Então, assim, pelo menos até ali a metade da parte juvenil, a gente tem que ficar de olho. Não é porque a criança já tem 9, 10 anos de idade que já fala, ai, eu tô com dor no estômago, aí a mãe vai dar um remédio, pronto, passa, que não sei o quê. Então não é porque já tá ficando adulto que a gente vai deixar de levar na UBS, que vai deixar de se consultar com a enfermeira, com o médico. Afinal de contas, a gente não tem que ir para médico, não tem que ir para as unidades hospitalares, né? Somente quando a gente tem algum problema, ou então somente quando começa a doer, né? Começa a doer alguma coisa, começa a incomodar alguma coisa, aí a gente corre para o médico, corre para a unidade hospitalar, e aí, às vezes, quando a gente vai ver, a situação já tá ficando precária, né? Então, esses adolescentes, a gente pega e fica fazendo exames constantemente, porque até os 15, 16 anos pode ser que apareça aí um pico hiperglicêmico, uma insulina, né, um pouquinho mais baixa e tal, então a gente tem que ficar de olho, tá, meu povo? Vamos lá pro diabetes tipo 2. Ai, Jesus. Vamos lá. Pessoas que apresentam fatores de risco, né, ou seja, os maiores de 45 ou que já tenham 45 anos para cima, né? Esse povo aí tem que ficar, de olho. Antecedente familiar que tenha diabetes tipo 1 ou que tenha diabetes tipo 2, então já é um alerta pra gente. HDL, o que é o HDL? É o nosso colesterol bom, tá? O nosso HDL, às vezes, ele pode estar menor ou igual a 35, então a gente precisa manter ele ali no nível, tá? Ele não pode nem estar muito acima e nem estar abaixo, tá bom? A nossa vida é um constante equilíbrio, tá bom? Triglicerídeos, né? Que é toda essa parte lipídica, HDL, triglicerídeo. Foi só o que eu coloquei pra vocês. Então, o que é o triglicerídeo, professor? É o pão, é o feijão, é o macarrão, é a farinha, entendeu? É aquele bolinho de arroz, é aquele bolinho, como é que vocês chamam? Filhóis. Tem um outro nome também que eu já vi. Bolo de trigo, né? Um negocinho que faz lá que frita assim rapidinho e tal, e fica tomando com café. O povo lá na UBS adora, entendeu? Eu fico olhando assim. Mas tá bom. Triglicerídeo é tudo isso daí, tá? Todas essas coisas, assim, tudo que é relacionado à massa, né? Tudo que é relacionado a trigo. Então, o triglicerídeo tá aí, junto com o trigo, tá bom, meu povo?
Então, o triglicerídeo, ele tem que estar abaixo de 150. Acima de 150 ou igual a 150, então, fica de olho. Fica de olho. Que a diabetes já tá bem assim, ó, batendo na porta, tá? Quem já teve diabetes gestacional tem que ficar fazendo acompanhamento, tá bom? Porque é um risco que corre. Que mais? As síndromes de ovário policístico. Então, toda essa questão aí reprodutora, né, também mexe ali com o nosso pâncreas, com essa questão do açúcar, é metabolismo, então uma coisa vai puxando a outra, tá? O povo que tem doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular de periferia, ou seja, o povo que já teve AVC, né? O povo que já teve infarto, o povo que já tem algum problema coronariano, né? Uma insuficiência cardíaca e tal. Enfim, tudo que mexe aí com o coração, né? A gente também tem que ficar de olho em tudo isso, tá? Porque são pessoas que estão, né? Todas essas pessoas aqui, elas estão predispostas a ter sim diabetes tipo 2, tá? Diagnóstico e complicações. Então, como é que a gente faz para diagnosticar um ser humaninho que tá com diabetes, né? Vamos se ater ali a diabetes tipo 2 agora, tá, gente? A gente se baseia nos níveis glicêmicos, como eu já havia dito a vocês, né? Eu passo os exames pedindo glicemia em jejum, a curva glicêmica e a hemoglobina glicosilada. Quando eu tenho aqueles meus pacientes de diabetes, hipertensão, a cada 3 meses eu tô pedindo o exame deles, né? Então, a cada 3 meses, com o paciente fazendo ou não dieta, com o paciente seguindo ou não o tratamento, eu preciso levar à risca de 3 em 3 meses estar fazendo, né? Estar solicitando esses exames para que a gente possa estar fazendo a avaliação. E aí a gente vai ver se o paciente está tendo uma melhora, se teve alguma piora, alguma coisa do tipo. Então, isso tudo vai ajudando a gente ali, como é que faz para a gente traçar um tratamento, melhorar, né, aquelas trocas inteligentes, conversar com o médico, né, e enfim, a gente vai conversando sobre tudo isso. E os sinais clássicos, né, da diabetes tipo 1. A gente já começa ali a verificar uma perda auditiva, né, às vezes sem motivo aparente, né? A gente vai vendo uma poliúria, né? Aquela sede, né? Aquela vontade, aquela urgência ali de estar fazendo xixi, né? Enfim, a polidipsia, a polifagia, que são... Poli vem de muitos, né? Então é um cansaço extremo, né? É aquela vontade de ficar sentado o tempo todo, enfim, a perda de peso muito rápida, tá, gente? E a cetoacidose diabética. Geralmente a cetoacidose diabética a gente percebe assim muito rápido, às vezes pelo hálito da pessoa. É quando a gente consegue perceber assim quase que imediatamente, né? Ou a gente vai vendo assim que a pessoa vai ficando branca, transparente, e aí vive querendo desmaiar, vive, né? Ai, meu Deus do céu. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. Na diabetes tipo 2, ela pode ser assintomática, tá? Logo no início dela não vai apresentar sintomas, ela vai ficar ali caladinha, bem bonitinha ali na dela, quieta, ela vai estar só trabalhando, entendeu? A gente vai ter aquela dificuldade, né, aquela visão turva, então às vezes não é nenhum problema oftálmico mesmo, é só por conta da glicose que está muito alta, que mexe com os nervos da nossa visão. A sonolência, aquela sonolência constante, dores pelo corpo todo, tá, gente? Dói, tudo, onde toca dói e tal, enfim.
Cãibras também, tá? Formigamento, dormência e tal, se torna mais recorrente. A indisposição pra gente fazer tudo, isso daí já é quase que normal. A disfunção erétil e também o hálito cetônico, né? Que eu falei pra vocês, né? A gente fica sentindo aquele... tipo como se fosse um bafinho, né? Mas assim, é um bafo assim que já é meio que incomoda um pouquinho a pessoa. Então, se torna assim aquele hálito, né, um pouco forte. Então, de longe um pouquinho a gente já vai sentindo. O tratamento e controle, né, para diabetes tipo 2, o que acontece? Como eu falei, ela é incurável, é uma doença crônica, tá? Dieta, mas é claro, né, a gente não expõe para o paciente que precisa fazer a dieta e tal, não. O que a gente faz? Vamos fazer umas trocas inteligentes, porque ninguém em sã consciência nessa vida gosta de ouvir a palavra dieta. Porque quando a gente ouve a palavra dieta, a gente já, o nosso cérebro já faz um link para restrição. Parece assim que eu tô presa. Parece assim que eu tô solta e ao mesmo tempo eu tô presa. Porque eu não posso passar na padaria, porque na padaria só tem coisa de quem não é diabético. Quem é diabético não pode nem entrar lá na padaria. Porque qualquer coisa que for comprar lá, não pode. Não pode, não pode, não pode. É um negócio de não pode que não acaba mais. Então, padaria para diabético é um problema. Problema seríssimo, né? Infelizmente. Atividade física, gente. A pessoa precisa, necessita, como eu falei, né? Tem muita gente que é sedentária e tal. Eu acho isso um absurdo, entendeu? A pessoa ser sedentária, mas enfim. Ela precisa praticar uma atividade física, né? É necessário. Ela vai conseguir ter um pouquinho êxito dentro dessa situação dela de glicose alta, né? Então, a educação física ela é muito importante. A educação também. A educação que a gente fala aqui, geralmente, são as orientações, né? Que nós, da equipe da enfermagem, junto com a equipe médica, a gente vai passando para todos esses pacientes, para que eles tenham ali consciência de que a situação deles é complicada, uma situação grave, entendeu? Então é nesse ritmo aí que eu coloquei aí a situação da educação. O apoio psicossocial é muito importante, gente. A gente ter o apoio ali, né, dos funcionários da UBS, da clínica, enfim, né, onde o paciente estiver realizando ali o tratamento dele. É muito importante, porque, como eu falei para vocês, mexe com a alimentação. Se mexe com a alimentação, como é que vocês acham que vai ser o almoço, o jantar, o café da manhã desse povo? Eu não posso falar, por exemplo, não posso falar pro meu pai, graças a Deus ele não é diabético, tá? É só um exemplo. Eu não posso falar pro meu pai, pai, sai da mesa, porque o senhor não pode comer nada do que tem aqui. O senhor vai comer aquilo dali que tá ali no cantinho da geladeira, só tira lá, come pra lá, porque a gente não gosta disso. Eu não gosto nem de olhar pra isso, tá? A gente não pode fazer isso, né? O correto é a gente, né, sentar na mesa e comer todo mundo junto. É um momento de partilha, é um momento de união, é um momento ali de consagração, né? Então, todo mundo tem que, na verdade, de uma certa forma, entrar, né? Mergulhar um pouquinho dentro desse universo aí da diabetes. Nós, como familiares dessas pessoas, a gente precisa, mais do que nunca, ajudar eles. Ah, papai, a partir de agora, a gente vai começar a fazer café sem açúcar. Mas, meu filho, não sei o que. Não, papai, fica bom, vamos lá. A gente tem que tentar, tem que tentar. Se o médico falou que o café já tem açúcar, então para que a gente vai adoçar? Então, a gente começa a tirar o café, né, o açúcar devagar. Se a gente colocava 50 colheres de açúcar, né, pra fazer ali uma garrafa de café, né, bora reduzir para 20, né? Aí depois a gente reduz para 10, reduz para 5, reduz para 2. E quando você menos esperar, você já tirou o açúcar do café, o seu pai nem percebeu, né? Porque
a língua dele, né, o hálito, a questão toda dele aqui da boca, então assim, já se acostumou mesmo, entendeu? E aí, de boa, tranquilo. O que não dá é da noite pro dia a gente começar a fazer essas mudanças assim, radical, entendeu? Não tem como. A gente não consegue ter êxito, se torna uma situação complicada, difícil, então a gente não faz nada do dia para a noite. São questões que a gente vai trocando paulatinamente. E às vezes quando a pessoa menos espera, ai meu Deus do céu, aquele pão já não faz mais nem falta para mim, enfermeira. Ai, como eu fico tão feliz de ouvir isso. Ai meu Deus do céu, eu consegui fazer alguma coisa de útil nessa vida, né? Vamos lá. Medicamentos para controle da hiperglicemia. Então, o tratamento medicamentoso a gente não pode parar, é uma constante, tá? Se o médico solicitou, né, que fosse passado ali uns 4 medicamentos ali para iniciar, então a gente vai iniciar com esses 4. Daqui a 3 meses, bora fazer exame. Depois de mais 3 meses, mais exame, entendeu? E a gente vai. Às vezes, quando o paciente ele leva, né, o tratamento ali à risca, né, faz as trocas inteligentes que eu passei para ele, que a nutricionista passou. Quando o médico vê, ele, não tem necessidade do que. Aí o que acontece? Aquela renca de medicamento começa a fazer mal para o paciente. Porque ele já não está ingerindo tanta glicose assim, entendeu? Então o que acontece? O médico pega e diminui. Às vezes de 4 medicações para diabetes que o médico passa, ele deixa só 2. E às vezes quando ele vai reduzindo, ele deixa só uma, né? Porque às vezes uma medicação é para o paciente tomar 2, 3 vezes ao dia. Então ele começa a diminui aqui, diminui ali, tira esse daqui e tal, vamos trocar por um chazinho aqui, pam. Então, e assim a gente vai trabalhando com os nossos pacientes, tá? Na diabetes tipo 1, que eu coloquei aqui para vocês no final do slide, a insulinoterapia, né, o autocontrole, a avaliação trimestral da hemoglobina glicosilada também é importante, tá, gente? Não é porque é tipo 1 e tal, não sei o que eu vou ficar abusando também, que eu posso comer. Não, também não é assim. A gente precisa ter um certo controle. Tudo que não tem controle na nossa vida, começa a desandar tudo e depois vocês vão ver onde é que vocês vão estar. As emergências e urgências dentro ali dessa classe do povo ali, né, diabético e tal, o que a gente precisa perceber, tá? Quem tá com hipoglicemia. Geralmente a hipoglicemia ela vem pro pessoal da diabetes tipo 1, tá? Assim como também ela pode vir para diabetes tipo 2. A professora, a senhora falou que a diabetes tipo 2 é um acúmulo, assim, um acúmulo de excesso, entendeu? De glicose, né? De açúcar dentro da corrente sanguínea do paciente, né? Porque o pâncreas dele produz X e eu coloco para dentro do meu organismo 4X, né? Aí a matemática não funciona, né? Essa conta nunca fecha. Mas se o paciente é diabético, por ironia do destino, ele ainda não sabe. Ele não sabe que ele é diabético. Por ironia do destino, ele passa um dia inteiro sem colocar um pingo de açúcar dentro do corpo dele. O corpo dele não vai aguentar. A gente precisa de açúcar sim, só que na medida certa, tá? Então, pode haver hipoglicemia? Sim, pode haver sim, tá, gente? A gente tem que ficar de olho nas fraquezas, palpitação. Ai, eu tô sentindo meu coração tá batendo muito forte. Ai, o negócio aqui tá, entendeu? Tá acelerado. Chegou, eu tô sentindo que tá assim. Então tem que ficar de olho, tá? Sudorese, aquela sudorese intensa, né? Aquele suor assim que a gente olha assim, meu Deus, a pessoa não tá fazendo nada. E ela tá ali, ó, molhada no suor, né? Então tem que ficar de olho. A fome, o nervosismo, a dor de cabeça, a confusão mental, a perturbação visual também,
Tudo isso daí são sintomas, né, que o paciente apresenta ali visualmente pra gente, e a gente, opa, peraí que o cabra tá passando mal e tal. Então a gente pega esse paciente, leva pro hospital, tá, gente? O tratamento dos pacientes, ele tem que ser um tratamento consciente, administrar o alimento com carboidrato de absorção rápida, ou seja, né, a gente vai introduzir para esses pacientes o carboidrato, aquele que a gente não gosta muito, assim, né, mas porque a gente tem um certo preconceito, que são os famosos integrais. Então, são os integrais que a gente vai ali substituindo. Gente, eu, particularmente, quando eu trabalhava em outro local, há um tempo atrás, então eu trabalhava muito com essa questão ali de sobrepeso, de obesidade, né? De manter aquele corpo assim, né? Aquela barriga que faz assim, fecha, né? Aquele quadril assim enorme, tá? Então, todo mundo queria ficar desse jeito, né? Mas eu também cuidava dos meus pacientes que tinham ali problemas de diabetes, problemas de hipertensão, dentre outros problemas. E aí, um belo dia, o que a gente fazia lá na clínica? A gente ofertava café para eles, né? Mas era um café ali que era só colocar a cápsula, né? E tal, tudo. Então a gente começou a trocar. Começamos a trocar e eles... Ai, meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha nesse café. Eu digo, mas tá gostoso, não tá? O bicho é saboroso. Pensa num café cremoso, bem cremosinho. Olha só a textura do café. Então, assim, a gente ia, assim, fazendo com que a pessoa fosse tendo uma outra visão, mas ela nem sabia que ela estava tomando um café completamente diferente, né? E é aquele café arábico. Enfim, é uns nomes aí que eu não consigo lembrar agora, tá? Me fugiu a mente. Mas é um café bem diferente. E também eles são bem caros, né? Eu só lembro disso. E aí a gente colocou assim umas bandejas numa mesa lá, tudo arrumadinho, bem bonito. A gente colocou pão, a gente colocou tipo aqueles briochezinhos, né? A gente colocou bolo. Colocamos umas tortas também. Só que já assim, tudo fatiadinho, né? Pra eles quisessem, pegava ali, né? Um garfinho descartável, colocava ali e ficava comendo enquanto ficava aguardando, né? Ir pra consulta com a médica, com o médico ou comigo, né? Eles iam fazer tratamento comigo. Então era muita injeção que eu aplicava. E aí, quando eles chegavam na clínica, que eles encontravam tudo isso, eles ficavam assim, a gente pode comer. Aí eu, pode. Mas a doutora não vai ver, a doutora vai... Como é que fica o meu tratamento? Não sei o que, eu tô no tratamento que eu tenho que emagrecer e tal. Eu digo, mulher, pode comer, fica à vontade. Come, te esbalda, não sei o que. Bora, eu vou comer um pedacinho contigo. Então, assim, foi uma época assim que, meu Deus do céu, era o dia quase todo comendo. Era o dia quase todo comendo. Mas o pão era o pão era feito de trigo não, de arroz, aquele trigo de arroz, alguma coisa assim, integral, zero açúcar, zero lactose, zero gordura. Então, assim, meu Deus, entendeu? Quando você comia o bolo, parecia que não era zero lactose, que não era zero açúcar, que não era zero nada, entendeu? Parecia que era um bolo normal. Só que, assim, se a mulher, por exemplo, né, a gente tá habituada a comer aquele bolo de chocolate com aquela calda. Ai, meu Deus do céu, aquele bolo prestígio maravilhoso com bastante coco. Enfim, a gente tá habituada a comer esse bolo, né, com bastante calda. E aí a gente sente que parece assim que a mulher coloca umas 50 xícaras de açúcar. Parece que nesse bolo, quando a gente comia, ao invés de 50 xícaras, a mulher tinha colocado assim umas 10 xícaras de açúcar. A gente sentia que o bolo era doce, mas era aquele doce assim, né, suave, era uma coisa assim tão
sabe, assim, distante, mas que não mexia na qualidade e nem no sabor. O bolo continuava saboroso. E tanto é que os pacientes falavam assim, eu quero um pouco mais, tá tão gostoso. Menina, me dá a receita desse bolo, me manda pra mim a receita do bolo. E eu mandava a receita do bolo pro pessoal. Quando as pessoas olhavam no WhatsApp lá a receita, farinha, não sei das quantas, integral, óleo de coco, não sei mais o que, ovo, nananana, não tinha açúcar. Leite, zero lactose. É o leite tal com zero lactose, zero gordura, zero não sei o que, zero não sei o que. Chocolate amargo. Meu Deus, né? Então, quando as pessoas olhavam assim, elas não acreditavam. Aí elas falavam assim, trabalhoso, né, fazer. Eu digo, mas nós temos, né, a empresa, a pessoa que faz daqui na casa dele e ele manda entregar na porta da sua casa. Então, o que a gente fez, né? A clínica fez uma parceria com esse cara que fazia tudo desse jeitinho, né? Tudo sem óleo, sem açúcar, sem lactose. Ele usava leite, mas era leite zero lactose, entendeu? Então, é claro que um pão assim, né, que a gente compra na padaria, R$10 mais ou menos, o dele era uns R$20, R$25 na época, né? Hoje eu não quero nem me atrever a saber quanto que tá. Então, assim, na época era R$20, R$25, mas era um pão que você comia e que você não ficava com peso na consciência. E as pessoas não acreditavam. E a gente falava, quer ver, come. Tu quer apostar quanto que daqui a 3 meses, quando você finalizar o seu tratamento, você vai ver que não alterou em nada no seu peso. Que você vai continuar tendo o resultado que você precisa, o resultado que você quer, e você vai estar comendo todas essas coisas gostosas. E aí eles foram experimentando e foram e gostaram e tal. E assim, hoje, meu Deus, sabe? Então foi uma parceria assim maravilhosa que a gente fez. Então, claro, né, tem muitas coisas aí que são caras e tal para comprar, mas assim, uma vez ou outra a gente consegue fazer, né? Quando foge assim da nossa realidade, então o que a gente faz? O que eu faço com os meus pacientes lá na UBS, né? Eu venho para dentro da realidade deles e eu falo, você pode comer uma macaxeira, não tem problema não. Mas é macaxeira sem sal, sem aquela manteiguinha derretendo, né, e tal. Que aquilo dali não é manteiga, pense que tá escorrendo ali aquele colesterol, né? É um colesterol que tá ali. Então você pode comer a sua macaxeira sem problema nenhum. Você pode comer cará sem problema nenhum. Mas sem aditivos. É um cará com café preto, sem açúcar. O açúcar que eu ainda deixo eles usarem é o açúcar demerara. É um açúcar maravilhoso. É um açúcar assim, ele é até bem um pouco escuro. Não é o açúcar mascavo, tá, gente? O açúcar mascavo, ele é um outro tipo de açúcar. O demerara, ele é escurinho, mas ele não é tão escuro quanto o mascavo, tá bom? Para quem tem pico de hiperglicemia, o que a gente faz? É a prevalência do diabetes tipo 1, tá? Que às vezes a pessoa, às vezes parece assim que dá uma pane na cabeça dela, né? E ela esquece que ela é diabética, que ela tem diabetes tipo 1, na verdade. E aí ela abusa do doce, aí dá, né, aquele pico de hiperglicemia, a pessoa passa mal, então a gente tem que levar para o hospital, tá, gente? O paciente fica sonolento, o hálito fica cetônico, né, fica forte, a polidipsia, a fadiga, visão turva, náuseas também, tá? Ocorre muito. Tratamento não pode ser interrompido, tá? Por conta de procedimento odontológico, a gente precisa avisar para o nosso dentista, olha, eu sou diabética, né? Olha, eu sou hipertensa, olha, eu tenho um problema tal no coração. Então, a gente precisa deixar o dentista a par do que está acontecendo com a gente ali por dentro, porque também tem visão de águia, né? Ele não vai olhar para dentro do nosso olho e adivinhar que a gente é diabético, né? Jamais, a gente tem que sempre avisar para eles, tá? Monitorar as vias aéreas, aferir, né? Pressão, pulso.
administrar insulina e oxigênio, né? Sempre ali, tá? Porém, na ausência de tudo isso, pega o paciente, leva para o hospital, tá? Que quando chega no hospital a gente sabe o que fazer. Não fiquem atormentados, tá? Sem necessidade nenhuma. Então, gente, sobre diabetes, né? O que a gente tinha para conversar, o que a gente tinha ali, né, para falar e tal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Sobre a questão da alimentação. O que a gente faz com a alimentação. Mas, professora, eu posso trocar? Meu pai, ele quer trocar o pão pela torrada. Aí a gente fala assim, tá, mas a torrada, ela é feita de quê? Aí a gente fica, é do pão. Aí teu pai quer trocar um pão por outro pão? Eu não consigo entender, sabe? Então, assim, é por aí que a gente vai começando a conversar com os nossos pacientes, né, dentro da UBS, e a gente começa a explicar para eles, porque eles acham que porque eles estão comendo torrada, né, torrada não enche, né, a barriga não fica assim desse tamanho, então parece que faz bem, né, uma coisa mais light, né, a gente fica mais ali tranquilo e tal, ou seja, eu posso comer um pote inteiro cheio de torrada que não vai fazer mal. Muito pelo contrário, tá, gente? Vai fazer o mesmo mal que vai fazer de eu pegar um pão francês aqui, ficar rasgando e comendo e tal. Isso aqui é a mesma coisa que tá comendo ali a torrada. Então, o que a gente faz? Substitui pelos integrais, né? Começa a monitorar a insulina, né? Dessa pessoa que geralmente é um ente querido nosso, né? Às vezes mora dentro de casa com a gente e tal. Começa a observar a glicose desse paciente. Claro, não é fácil, tá, gente? Porque assim, para um paciente diabético, todo paciente diabético dentro de casa, ele tem que ter o aparelhozinho, o destro, né? Então ele vem, fura o dedinho. O que pode ser feito, tá? Não é que é para ser feito, mas o que pode ser feito. O paciente acordou, verifica a glicose desse paciente, tá? Fura o dedinho lá e vai lá no aparelhozinho e verifica. Nossa, deu 210 em jejum, né? E aí, tá, beleza. Aí você começa a fazer o tratamento ali direitinho. Aí você em jejum tava dando 210, aí antes de almoçar tava dando 280, não, antes de almoçar caiu para 170, aí eu almocei, aí depois do almoço, assim, questão de umas 2 horas depois do almoço, eu fui verificar de novo, aí já tava dando 250, né, e à tarde, antes de eu lanchar, tava dando 190, entendeu? 200, digamos que tava dando 200. Aí eu lanchei, depois de 2 horas que eu lanchei, eu verifiquei de novo. Então assim, vai contando aí. Eu até me perdi já. E quantas fitas de glicemia, né, a gente utiliza para estar fazendo toda essa varredura durante o dia todo. E haja dedo, né, para furar. Haja dedo. Então, o que acontece? Infelizmente, no início do tratamento é assim. Eu tenho alguns pacientes na área ribeirinha que eu já aviso logo de cara. Eu digo, olha, eu vou precisar que a família disponha, né, de uma certa quantia. Aí já vou logo falando, né, os locais onde a gente consegue comprar mais barato as fitas glicêmicas, porque o que fica caro é a fita, não é o aparelho em si. O aparelho a gente fica utilizando aí por muito tempo e o que a gente precisa trocar e tá usando o tempo todo é a fita, né? Então assim, eu já falo logo de cara, a gente vai precisar de muita fita, tá? Muita fita glicêmica mesmo. Para início já compra logo 100. Ah, vai durar 100 dias? Não. Se durar 30 dias é muito, entendeu? Aí beleza.
Eu peço para o paciente fazer tudo isso. Tudo isso eu vou explicando, eu coloco tudo no papel. Geralmente, quando o paciente já tem uma certa idade, claro, eu explico, né? Falando, mostrando para o paciente. Mas a gente sabe que, como é muita coisa para a cabeça do paciente, então ele não consegue gravar tudo. E aí eu sempre peço para que ele vá acompanhado de alguém. Que aí essa outra pessoa pega, né, e vai já, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, isso aqui, tem que comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal. Então, geralmente uma pessoa um pouquinho mais jovem que ele. E aí a gente também vai anotando, tá? Porque realmente, gente, uma consulta nossa mesmo de enfermagem ou do médico, né? É muita informação que a gente repassa para um paciente, principalmente uma consulta de primeira vez, né? É aquela consulta que a gente fala que é quando ele descobre que virou, que tá diabético, né? Já faz um certo tempo e tal, mas somente agora ele descobriu, então é uma consulta um pouquinho complicada, sabe? Porque o paciente tá assim triste, precisa de um apoio psicológico, né? Eu preciso ver a situação social desse paciente, né? Então por isso que a gente tem que dar esse apoio psicossocial para ele, porque ele acha que ele vai morrer, sem o pé, sem as pernas, enfim. E aí, após isso, né, eu já falo, olha, no final do mês, quando você vier pegar as medicações pro outro mês, eu preciso que você fique passando comigo, a gente vai verificar a sua glicose, a gente vai ver tudinho direitinho como é que tá sendo o andamento do seu tratamento, tá? E todo mês vai ter que passar com a nutricionista, sim, vai ter que passar comigo, vai ter que passar com a nutricionista. O médico, o senhor vai ver sempre que necessário, né? Caso tenha alguma dúvida, aconteceu alguma coisa, o senhor passou mal e tal, foi pro hospital ontem e hoje já está em casa e quer passar com o médico para tirar algumas dúvidas, conversar com ele, não tem problema nenhum. Né? Eu sempre falo isso para ele, não tem problema nenhum. O senhor vem, o médico vai atender o senhor sem problema. E aí, conforme a gente vai dando, né, andamento no tratamento dele. Aí eu chamo a nutricionista e a gente vai fazendo as trocas inteligentes, né, que a gente chama, de acordo com o que o paciente consegue. Porque não adianta, meu povo, não adianta eu chegar com o paciente e falar assim, olha, o senhor tem que... deixa eu lembrar aqui de uma coisa bem cara. Teve uma época que o pessoal, eu tava até na faculdade ainda, teve uma época que o pessoal falava assim, o melhor tipo de açúcar que tem para ser usado com o povo que é diabético é açúcar sucralose. Aí eu tava na faculdade na época, né? Aí eu peguei e disse, vamos lá, vamos ver quanto é que tá essa sucralose. Aí eu fui no DB, não achei. Fui no Carrefour, não achei. Comecei a ir um monte de rede varejista, né, de supermercado, e eu não achava o diabo da açúcar. Eu de misericórdia, esse açúcar, será que existe mesmo? Fui na internet, realmente açúcar existe. Meu Deus, onde é que eu vou achar esse açúcar? E a clínica onde eu trabalhava ficava numa área nobre de Manaus, né? E aí, beleza, aí eu peguei e fui no supermercado, caríssimo, né? Quando eu cheguei lá, eu achei o diacho da açúcar sucralose. Gente, um flaconete, assim, da açúcar, só um flaconete, era R$10. Esse flaconete, isso na época, esse flaconete, era a caixinha com uns 10, 15 flaconetes, era R$15, não era 10, era R$15. A caixinha que vinha com os 10 flaconetes. Cada flaconete era mais ou menos isso aqui de açúcar. E tu colocava o flaconete todo numa xícara de café, o bicho não adoçava. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para meus pacientes, meu pai? Na época, isso lá na clínica, né? Então, o que que eu faço com os meus pacientes, né, que são menos favorecidos? A gente
A questão do açúcar, a gente vai diminuindo a quantidade, né? Porque por conta disso ele não vai morrer, tá? Ele só vai estar ingerindo uma quantidade menor de açúcar. E aí depois eu vou falando pra ele, digo, olha, depois quando o senhor tiver, assim, uma situação financeira um pouquinho melhor, aí a gente pode estar verificando quando o senhor for em Manaus, né? Quando o senhor estiver no supermercado, verifique açúcar demerara. É uma açúcar que ela não é tão cara, mas ela também não é tão barata, entendeu? Mas o senhor consegue comprar um saquinho lá, né, de 1 quilo da açúcar e deixa separado lá na geladeira, num potezinho, somente pro senhor, entendeu? Coloque seu nomezinho lá, açúcar, né? Escreve açúcar no pote. E aí o senhor vai adoçando seu café todos os dias de manhã e tal. E aí o senhor vai ver. O senhor vai se acostumar, o senhor vai ver que a gente literalmente não precisa de todas essas colheres de açúcar dentro do café, né? Na hora que a gente está fazendo o café da manhã. E aí, o que a gente pode estar fazendo para substituir o pão? Ah, mas o pão não posso substituir por goma, eu posso comer uma tapioca todo dia? Não, não pode comer a tapioca todo dia. Mas o que a gente consegue substituir o pão e a tapioca? A gente pode fazer uma crepioca, a gente pode fazer uma avioca, entendeu? Que é a aveia, né, com a goma de tapioca. E é a crepioca, é o ovo, né, com a goma de tapioca, entendeu? Então a gente vai fazendo essas substituições. Não estamos utilizando trigo. A gente pode fazer panqueca? Pode, mas aí para fazer uma panqueca, aí já tem que ser aquele trigo lá, que até o momento agora ainda não consegui lembrar o nome do diacho da farinha de trigo lá, que é uma farinha de trigo integral, é não sei o que, de arroz. Não estou conseguindo lembrar agora, infelizmente. E aí usa farinha de arroz integral, acho que é o nome, alguma coisa do tipo. Aí vai ter que usar essa farinha aí pra gente poder fazer uma panqueca. Aí a panqueca ela fica saudável? Fica, porque é trigo, arroz, a farinha de arroz, né, integral, com ovo, uma pitadinha de sal e tal, mexe, 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 pode colocar outras coisas também, pode estar incrementando com legumes, entendeu? Enfim, gente, é um universo muito rico, entendeu? Essa área, né, toda da substituição daquele trigo, né, daquela marca Trigolá e tal, que a gente faz o bolo, faz pão, faz um monte de coisa. Quando a gente começa a substituir por coisas, né, mais saudáveis, a gente vê que é um universo muito grande, é muito rico de coisas. A gente consegue fazer um pão lindo, maravilhoso, né, que a gente vê assim, com aquele doce de goiaba por cima, com aquele negócio assim, amarelo por cima, né, e tal, quando a gente compra na padaria que compra um pão desse, misericórdia. A nossa glicose, tem um pico hiperglicêmico, né, a glicose vai lá pra cima, entendeu? Quando a gente faz com esses ingredientes que são integrais, que são saudáveis, claro, torna mais caro, porém, né, é muito mais saudável, é 1000 vezes melhor. Mas a gente vai lidando com a situação, né, financeira nossa de todos os dias. Tem dias que a gente acorda rico, né? Quando chega a noite já não tem mais nada na carteira, né? É o dia que a gente recebe. Ai, meu pai. Enfim, né, o brasileiro é assim. Então, o que eu sempre falo também para eles, né? Vão fazendo as trocas. Vamos substituir hoje, né? Não vamos comer crepioca, não vamos comer avioca, não vamos comer nada disso. Vamos colocar só fruta. O que a senhora tem de árvore no pé, assim, da sua casa lá? Ah, minha filha, eu tenho um pé de mangueira, eu tenho um pé de coqueiro, eu tenho um pé de não sei de que, não sei de que, não sei de que, não sei de que. E, meu Deus, o que a gente faz? Aí o que eu passo para eles? Eu digo, olha, a senhora pode fazer isso tanto no café da manhã, quanto na janta,
à noite, ou naquela ceia, né? Você quer comer um pouquinho ainda antes de dormir, né? Você quer ceia, a gente chama de ceia, né? Então, a gente pode estar fazendo isso. Aí o que a senhora pode fazer? Pega ali uma manga, se a senhora tiver laranja, pega uma laranja. Pega assim, corta uma mão no meio, pega essa banda, corta ao meio, né? Beleza. Então já pegar esse meio do meio, né? A gente fica. Que mais? Se tiver maçã, ou assim, outras frutas, né? Que a gente possa estar incluindo. Pega ali um pouquinho dessas frutas, vai cortando em pedaço pequeno, corta ela em pedaços bem pequenininho, coloca num copinho assim, né? Ou então numa tigelinha pequena, não precisa ser aquela tigela, né, tamanho de bacia, mas uma tigela pequena. Coloque as frutas tudo ali dentro. Se você tiver leite zero lactose dentro de casa, pode estar utilizando. Se não tiver, não tem problema. Pega mais uma laranja, espreme o suco da laranja e joga dentro daquela tua salada. Você já fez uma salada de fruta e não precisou colocar leite condensado e nem creme de leite. Ah, mas eu queria assim uma coisa mais cremosa. A gente pode estar substituindo o creme de leite por leite de coco. Começa a utilizar o leite de coco ao invés do creme de leite. A textura você vai ver que vai mudar. Mas, gente, o gosto fica saborosíssimo. Fica muito bom. Ai, meu Deus, ela tá toda falando de comida. Começa a dar fome na gente, né? Enfim. No almoço. Aí vamos lá, a gente parte pro almoço, né? As refeições maiores. Aí eu digo, olha, no almoço o seu prato tem que ser mais colorido. Aí o que a senhora pode fazer? A senhora vai ver que surte efeito sim. Na hora que todo mundo vai sentar para almoçar, a senhora já fica de olho um pouquinho antes, tá? Que aí o que a senhora vai fazer? Tá faltando assim uns 5 minutos para o pessoal já tá começando a se organizar para sentar na mesa para comer, né? Beleza. A senhora vai lá na cozinha, pegue um pratinho, né? Pegue um prato. E a senhora vai fazer, claro, a senhora já fez a sua saladinha tá pronta, né? Aquela salada bem bonita, bem colorida, bem cheguei, né? A senhora vai pegar a sua saladinha, vai encher o seu prato só de salada, tá? Encher o prato todo de salada, sente lá na mesinha e ó, coma a sua salada. Não precisa comer com pressa. Vai comendo devagar e vai comendo devagar e vai saboreando. Pode jogar o azeite em cima? Pode e deve. O azeite ele só se torna prejudicial quando ele entra em contato com o calor. Aí ele se torna prejudicial, tá? Mas fora isso, não. Quando ele é consumido naturalmente, gente, ele eleva os níveis de colesterol bom, que é o HDL. E diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Então, pode jogar o azeite por cima? Pode, deve. Joga uma pitadinha de sal em cima, não tem problema. É uma pitada de sal, não é o saleiro todo, tá? Por favor. E aí você vai saboreando ali a sua salada. Aí você vai ver que quando você terminar de comer, toda aquela fome que você estava, já não é mais tudo aquilo, né? Se tornou, né, uma coisa bem menor. Beleza. É o mesmo pratinho. Aí já tá todo mundo sentando na mesa para comer, beleza. Você vai lá, coloca lá um pouquinho de arroz, né? Um pouquinho de feijão, mais salada e proteína. Aí você arrocha na proteína e na salada, tá? Vai comer salada de novo? Vai. A professora, eu vou virar um calango. Não, não vai virar calango, não. Você vai estar comendo aquilo que você é para comer, entendeu? Simples assim. E aí, você vai estar, quando você parar para olhar para o seu prato, tem essa quantidade aqui bem pequenininha de arroz, uma concha de feijão. Esse daí é o seu carboidrato. O restante, verdura, legumes e proteína. O restante do prato tem que ser isso.
tá? Aí vocês vão começar a ver a diferença. Aí beleza, foi o almoço, né? Eu coloquei ali uns 10 pedaços de frango pra mim, frango cozido, né? Coloquei uns 10 pedaços de frango ali pra mim, beleza. Aí coloquei bastante salada, legumes e tal. Joguei um azeitezinho por cima e ó, pra dentro, né? Ótimo, perfeito. Aí, na janta, o que que eu posso jantar, né? O que que eu posso comer? Faz uma carne guisada, entendeu? Come só a carne guisada com salada. Ou então faz aquela canjinha, né? Aquela canjinha maravilhosa, com bastante legumes, né? Faz uma canja e toma canja à noite, não tem problema nenhum, né? Ah, eu fiz um purê de abobrinha, não tem problema. Pode comer o seu purê de abobrinha, não tem problema nenhum. Gente, o que mata a gente, o que dificulta as coisas pra gente é porque a gente ingere muita coisa com carboidrato. O que que acontece? Eu até falei sobre isso em outras aulas. O carboidrato, que é trigo, né, aquele trigo que a gente come todos os dias, quando ele vai para dentro do nosso organismo, ele se transforma em açúcar. E é por isso que às vezes a pessoa fala assim: "Pô, mas eu nem como bolo, eu nem tomo refrigerante, eu nem como essas coisas. Como é que a minha, como é que eu tô diabético? Como é que tá acontecendo isso comigo?" Aí eu peço um exame, eu vejo o triglicerídeo dele lá em cima, colesterol lá em cima. Tá explicado por que que a criatura tá com a glicose alta. Por que que a criatura tá encaminhando para um rumo da diabetes. Tá mais do que explicado. E aí a gente entra com essas substituições. Ah, é difícil no início, é complicado, porque a gente lida, né, com uma situação que eu preciso da ajuda da família, né, eu preciso da ajuda de todo mundo. Aí a gente começa a mexer com as questões financeiras também. E aí a gente vai vendo que a gente fica assim: ai meu Deus do céu, né? Mas vamos lá, vai dar certo. A gente não pode desestimular o paciente. Só que eu, como profissional da enfermagem, é a primeira coisa que eu falo: remédio não faz milagre. Ele não faz. Eu vou proibir o meu paciente de comer pão? Não. Eu não proíbo o paciente de comer pão. Eu mostro para ele que tem outras coisas que ele pode estar adicionando no lugar do pão. Então eu apresento um mundo de variedades que tem ali, às vezes na mesa com ele, que tem no terreno da casa dele, né, nos fundos da casa dele, no terreno do vizinho às vezes. Então eu mostro tudo isso a eles e eles ficam assim: meu Deus, dá pra fazer tudo isso? Dá. Basta querer. E aí eles ficam assim: meu Deus, enfermeira. Eu digo: tá vendo? Como às vezes a gente tem a solução dentro de casa, né? E às vezes a gente não tá atento, não tem as informações que são necessárias. Então, por isso que eu falei: tragam um familiar de vocês, né, que tem problema de diabetes, que tem esse probleminha de glicose e tal. Coloca ele do seu ladinho aí, sentadinho, presta atenção, ouve, né? Então, porque às vezes sempre tem alguma informação que às vezes, né, claro, eu não repassei aqui para vocês todas as informações necessárias, porque é muita coisa. É um assunto muito extenso, né? Então, e não tem como, assim, ainda mais numa aula online, né? Então, realmente, de fato, não tem como. Mas, tudo que é necessário, né, vocês saberem. Claro, aconteceu qualquer tipo de problema, a pessoa desmaiou e tal, ela é diabética, então ela é diabetes tipo 1, então ela tá gestante. Pega essa pessoa aí, ó, hospital. Então, liga pro SAMU, né? Vamos ligar pro SAMU, vamos falar aqui para eles o que foi que aconteceu, e aí quando eles chegarem eles vão saber o que fazer. E às vezes por telefone eles já vão falando: ó, faz tal coisa,
faz tal coisa agora e tal, não sei o que, como é que a pessoa tá e tal. A gente tá a caminho, deixa a pessoa acordada e tal, entendeu? Então, e aí a gente vai ajudando essa pessoa. É uma forma simples, entendeu? Mas que é de grande valia para todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? A gente vai se ver na outra aula, a gente vai se ver nas aulas presenciais. Estou com saudade de vocês, né? Estamos aí numa aula online falando sobre, querendo ou não, a gente está falando sim sobre primeiros socorros. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar lá na sala, ou então me chama num cantinho. Então terminou a aula, professora, eu queria tirar uma dúvida com a senhora e tal, eu vi tal coisa escrita, um dia desse eu vi no jornal que falaram isso, aí eu li numa revista, eu li na internet, que não sei o que, sobre isso. É claro, gente, óbvio que vai chover de dúvidas, isso é fato, entendeu? E se vocês estão tendo dúvidas, é porque vocês estão correndo atrás de algumas informações. E se estão correndo atrás de informação, é porque vocês estão gostando, vocês estão se interessando pelo assunto e tal, enfim. Isso me deixa muito alegre, me deixa muito feliz. E eu só tenho a agradecer, tá? Mais uma vez, por mais uma aula aqui com vocês. Espero logo encontrar vocês até breve, tá bom? Um beijo.